bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Dara e esse é o Seja um Discípulo de Jesus Cristo. Para você que está chegando agora, bem-vindos ao meu canal, e para quem já faz parte aqui da nossa comunidade, bem-vindo de volta. É muito bom ter você aqui comigo hoje. Bom, então nós vamos para o terceiro tópico da nossa semana, de 9 a 15 de junho, que tem como tema Eu estou sempre com os fiéis. Então a gente vai para o terceiro tópico, lá na parte de sugestões para ensinar as crianças. A gente já falou sobre as escrituras, ensinou sobre Jesus Cristo, nós falamos sobre o Senhor me perdoará se eu me arrepender, e agora Jesus quer que eu compartilhe seu evangelho. Eu gostei bastante de fazer, de estudar essa aula com meu filho, foi bem nostálgica, né? Então, vamos ver o que o manual pede para poder mostrar para você como que eu fiz o estudo aqui em casa. Então, o manual fala assim: você pode perguntar a seus filhos o que eles diriam se alguém lhes perguntasse o que eles amam em Jesus Cristo e em sua igreja. Cantar juntos uma música sobre compartilhar o evangelho, como um missionário já eu quero ser. Pode dar a eles algumas ideias. Você pode ler Doutrina e Convênios, seção 62, versículo 3, e pedir a seus filhos que prestem atenção ao que acontece quando prestamos nosso testemunho. Como a promessa do versículo 9 pode nos ajudar se estivermos nervosos? Bom, então vamos trazer, né, essa dinâmica para os nossos pequenos. Você pode começar, se você foi um missionário, né, se você serviu como missionário de tempo integral, é muito legal você trazer a sua plaqueta, né, eu trouxe a minha e a do meu esposo. Então é bem legal você trazer não só a plaqueta, como uma foto de quando você era missionário. Isso é bastante rico, né, e se você não foi, não tem problema nenhum. Você pode usar o livro de gravuras para poder mostrar foto de missionários, tem tanto elders como sisters. Então, sabendo desses recursos, vamos lá, né? Eu usei como base para iniciar a história uma historinha que está na Liahona de fevereiro de 2025, lá na Liahona não, na revista O Amigo, né, que são para as crianças, na parte dos amiguinhos. Eu vou deixar o link na descrição, como eu deixei da última vez, que conta que, se eu não me engano, se eu não estiver falando errado o nome, é Um Missionário Já Eu Posso Ser, ou Eu Posso Ser Missionário Hoje, uma coisa assim. Vai mostrar a tela, e aqui algum cantinho da tela, o nome certo. E o link vai estar na descrição. Que conta então a história de um menininho que quer ser um missionário, não quer esperar, né, até crescer para isso. E aí os missionários então contam para ele como que ele pode ser um missionário desde já. E é interessante porque os missionários falam que ele pode guardar os mandamentos, né, e servir. Então a gente já falou aqui sobre guardar os mandamentos, inclusive nós fizemos uma dinâmica para isso, e se você fez essa dinâmica com seu filho, você vai ter ela visualmente, né? Que é aquele coração com os mandamentos que o seu filho ia começar a guardar, que a sua criança ia começar a guardar. Então eu trouxe isso, né? E depois de a gente ler essa historinha, eu expliquei a importância que um missionário tem de guardar os mandamentos. Os missionários, eles devem, né? Todos nós devemos guardar os mandamentos, mas o missionário, ele guarda certinho os mandamentos, né? Todos os mandamentos. Então, trouxe o coração para ele, né? A gente falou um pouquinho sobre os mandamentos que estavam ali, que ele estava se esforçando para guardar, e que eu, né, como mãe, estava me esforçando para lembrar ele de guardar esses mandamentos, afinal, crianças pequenas, né? E aí eu falei e aí na historinha fala da importância de servir, que o missionário, ele sempre serve. É um serviço missionário, né? Então eu falei pra ele que a mamãe também ajudou muitas pessoas, a mamãe guardou os mandamentos da missão, a mamãe também ajudou muitas pessoas, servindo essas pessoas de várias formas possíveis. E a mamãe serve até hoje, né? E uma forma do Logan servir, né, que aí eu trouxe esse quadro aqui, tanto que eu imprimi umas folhas de sulfite, eu vou passar um contact ainda, que eu não tive tempo. Então aqui são os nossos combinados, as coisas que não são legais do Logan fazer, de uma forma mais visual, né? E eu deixei espaço para ir acrescentando conforme for necessário. E aqui
em branco, que são as coisas, o que ele vai servir aqui em casa, o que ele vai começar a fazer para servir. Ele já tem o hábito, por exemplo, de guardar os brinquedos dele, mas ele já tem 3 anos, então ele já consegue fazer outras coisinhas. Você vai colocando de acordo com a idade da sua criança. E eu coloquei num quadro visual justamente porque criança é visual, né? A criança ela aprende muito mais vendo e ele não sabe ler, então é isso, né? E aí eu preparei também algumas tiras, né, de algumas coisas que ele pode fazer para poder servir. Lembrando que eu contei a historinha com ele, eu utilizei meu celular, porque como a Mariana lá do começo do ano eu já não tinha ela mais aqui, porque ele pinta, a gente usa como recortes as brincadeiras que tem lá, então acaba que eu não tinha mais ela, mas eu tinha ela em PDF pelo celular, então eu contei essa história utilizando esse recurso aqui. E aí eu então imprimi algumas das coisas, então aqui, por exemplo, guardar os brinquedos é algo que ele já faz, então eu deixei como visual mesmo para ele se lembrar de guardar os brinquedos. Isso como parte de serviço. E aí o que eu acrescentei aqui? Esse também ele já fazia, que é colocar os sapatos dele no lugar. E eu acrescentei para ele colocar a roupa que ele tira, a roupa suja no cesto de roupa suja, não sei se dá pra ver aqui, e tirar o prato dele da mesa e colocar na pia, porque isso ele já consegue fazer. E coloquei também para me ajudar a aspirar, né, o tapete e o tatame. Então essas são as obrigações, os serviços que ele vai fazer aqui em casa. Então, servir e guardar os mandamentos, a gente já falou sobre isso, então ele já tem visualmente, né? E o que o meu filho escolheu foi fazer oração, ajudar na história da família, então ele recorta, ele tem um mural inclusive da família, que também já é um outro vídeo aqui que a gente já fez, e é algo que está visualmente lá no quarto dele. Então, e ler e estudar as escrituras todos os dias, que é o que a gente faz, né? Por isso que eu trago essas dinâmicas aqui, porque é o que eu já faço com meu filho pela manhã. E agora a gente tá falando de servir, né? Servir não só o próximo lá fora, que foi algo que eu expliquei pro meu filho. Muitas vezes a gente pensa que servir ao próximo é sempre o que tá fora, mas a gente começa a servir o próximo servindo os que estão dentro da nossa casa. Então, ele guarda os brinquedos, ele coloca o sapato dele no lugar, agora ele pode colocar a roupa dele, quando ele tira, colocar a roupa dele no cesto de roupa suja, tirar o prato dele da mesa e me ajudar aspirando a casa. A rotina, a gente olha e fala, nossa, mas é muito pequeno pra gente colocar algo tão difícil assim. Mas, gente, crianças que fazem trabalhos, tarefas de casa, isso é cientificamente comprovado, que essas crianças elas têm mais autonomia, essas crianças elas ficam mais fora da televisão e elas conseguem fazer as coisas, né? Fazer parte de uma unidade familiar. Então não tenha medo de colocar pequenas tarefas para sua criança. Mas meu filho tem 1 ano e meio, ele já consegue guardar os brinquedos dele. Mas meu filho tem 6 meses, ele pode comer toda a refeição. Então, são pequenas tarefas que você vai introduzindo para sua criança. Meu filho tem tarefas desde que nasceu, porque a primeira tarefa que eu coloquei nele foi quando ele estava querendo trocar o dia pela noite, e a obrigação dele era de dormir à noite e ficar acordado, né, assim, não trocar o dia pela noite. Então, eu como mãe tinha que ensinar o meu filho, e é isso que nós fazemos, como cuidadores, né, de crianças pequenas, nós devemos ensiná-los os passos, né? Como diz no hino Sou um Filho de Deus, ensinai-me, ajudai-me as leis de Deus guardar, para que um dia eu vá com ele habitar. E é isso que nós fazemos. Então, colocar pequenas tarefas de serviço. E aí, nós confeccionamos uma plaqueta para ele. Eu vou deixar essa plaqueta no final do vídeo, porque ele gostou tanto da plaqueta que ele não quis tirar a plaqueta até agora. Então eu não trouxe ela aqui pra mostrar pra vocês. Mas aí ele né, eu contei que a mãe serviu,
como missionário, a gente usa a plaqueta aqui. Meu marido serviu também como missionário, também usava a plaqueta aqui, e ele quis usar a plaqueta também, que eles adoram fazer parte, né, de tudo, eles gostam muito de ajudar. Às vezes a gente que mina isso por não ter tanta paciência, né? Mas esse foi o vídeo de hoje, nós falamos sobre o serviço missionário, né? Esse foi o vídeo de hoje, ó. E aí desculpa, gente, eu não tenho roteiro para seguir, então tudo que eu vou falando aqui é através do espírito e da experiência que eu já ensinei, tá? Então, antes de finalizar o vídeo, eu falei para ele sobre o serviço, as novas tarefas dele, contei que o missionário sempre serve e guarda os mandamentos, né, que ele estava guardando, que será ótimo, a gente comemorou, nós fizemos uma plaquetinha para ele, e aí eu li a escritura de Doutrina e Convênios, a escritura que pede no manual de Doutrina e Convênios, seção 62, versículo 3. Não obstante, bem-aventurados sois, porque o testemunho que prestastes está registrado no céu para ser visto pelos anjos, e eles se regozijam por vós, e vossos pecados vos são perdoados. E o versículo 9. Eis que vosso é o reino, e eis que estou sempre com os fiéis, assim seja. Amém. E aí eu prestei meu testemunho sobre o serviço missionário, que foi a melhor época da minha vida. E agora ser mãe também está sendo uma época incrível da minha vida, mas a missão foi onde eu pude conhecer mais o meu Salvador. Então, pude prestar esse meu testemunho ao meu filho, e aí a gente finalizou cantando como último hino, Quero Andar com Cristo, porque o primeiro hino que a gente cantou foi esse que pede um missionário já eu quero ser. E agora sim, é isso, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que te ajude a criar pequenos, né, discípulos de Jesus Cristo. Eu agradeço muito pelo carinho, pelos comentários que vocês estão deixando. Esses comentários me ajudam muito a saber se eu estou explicando bem, se eu estou conseguindo ser clara, né? Se vocês estão entendendo o que eu estou falando, enfim, é isso. Se tá tudo nos conformes. Então, um beijo, um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!